Está começando agora pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a antiga cidade de Tebas, uma das glórias do Antigo Egito. Localizada a pouco mais de 600 quilômetros ao sul da atual cidade do Cairo, Tebas teve uma gloriosa história de mais de 15 séculos antes de ser finalmente destruída pelos assírios em 663 a.C. Era uma cidade bem planejada, situada no Alto Egito, perto de uma região que tinha terreno fértil nos dois lados do rio, podendo assim produzir cereais para o povo em geral. Esta imagem nos dá uma ideia do complexo templo de Karnak e restos da antiga área residencial. Já esta foto, mais do lado ocidental da cidade, mostra os monumentos funerários e os templos que supostamente o serviam. Mais além, ficam os limites do deserto do Saara. Entre 1906 e 1936, uma expedição americana patrocinada pelo Museu Metropolitan de Nova York escavou vários sítios por todo o Egito. Durante 3 décadas, os arqueólogos exploraram os cemitérios de Tebas e encontraram muitos artefatos importantes, bem como túmulos intactos pertencentes a pessoas comuns fora da nobreza. Pelos critérios da época, a metade dos achados ficava com o Museu de Nova York e a outra metade com o Museu do Cairo. Esta prática hoje é proibida pelas atuais leis do Egito. Pois bem, voltando aos achados, os túmulos descobertos continham não apenas a múmia, mas também objetos pessoais dos falecidos que foram deixados ali por membros da família. Veja esta foto da entrada de um túmulo recém-encontrado. Esta outra fotografia mostra 3 múmias e vários objetos recém-tirados do túmulo, com um egípcio cochilando ao lado delas. É claro que hoje as técnicas para se retirar e estudar uma múmia ou qualquer outro artefato de seu contexto original são muito delicadas e mais detalhadas do que naquela época. Não se faz mais como antigamente, quando o trabalho ainda era bastante pioneiro. Seja como for, mesmo naquela época, os estudos tiveram a sua contribuição. A análise das múmias e dos objetos pessoais encontrados nos túmulos revelou muita coisa sobre o Antigo Egito. Por exemplo, o estudo das múmias deu uma ideia da aparência de alguns indivíduos, suas condições físicas, de que morreram e que idade teriam quando ocorreu a sua morte. 2 tumbas locais foram especialmente fascinantes para os arqueólogos americanos. Ambas estão nesta encosta e pertencem ao final do Médio e início do Novo Reino. A mais antiga pertenceu a um homem chamado Wahri e a mais nova a uma mulher chamada Hatnofer. Dentro deste mesmo complexo de tumbas, havia ainda a tumba de Mequetré, que era secretário ou empregado de Wahri e muito bem remunerado. Mas qual então foi a novidade destas tumbas? É que Mequetré era um colecionador de miniaturas. Ele colecionava casas de todos os tamanhos e modelos, e também casas de ricos e de pobres. Ele tinha miniatura de granários, de açougue e, principalmente, miniaturas de barcos. Mequetré era apaixonado por barcos de todos os tipos. Aquelas miniaturas eram como se fossem fotografias do dia a dia de uma época que não existe mais. Elas mostravam mulheres, crianças, adultos, todos em suas funções sociais. Veja que interessante, de um lado um granário e do outro a contabilidade ocupando um mesmo edifício. Esses brinquedinhos, vamos chamá-los assim, ajudaram a contar a história do Antigo Egito. Aquela realmente era uma região muito especial. Por muitos anos, Tebas foi a capital política do Egito e também do Império Egípcio, mas ela também foi o centro de adoração ao grande deus Amon. Amon, que aqui aparece em forma humana, era uma espécie de deus criador do Antigo Egito. Seu nome significa aquele que está escondido, e nos tempos primordiais ele foi identificado com o ar. Mais tarde, falou-se de Amon como sendo aquele que criou a si mesmo e as coisas em seu redor. Foi entre a 11ª ou 12ª dinastia
que Amon tornou-se o deus padroeiro de Tebas. Nesta mesma época, ele era apenas uma divindade local. Até que no início da 18ª dinastia, Tebas teve um papel ativo na rebelião egípcia contra os invasores hicsos, e desde o reinado do faraó Amose I, o deus Amon adquiriu uma importância desta vez nacional. Ele foi misturado com a figura de outra divindade, Ra, o deus do sol, e ele então se tornou Amon-Ra. Veja nesta estátua de prata o disco solar sobre a sua cabeça. Amon é mencionado na Bíblia. Ele é citado como sendo o deus de Tebas ainda nos tempos do profeta Jeremias. Aliás, é ele quem menciona a divindade. Veja, está em Jeremias, capítulo 46, verso 25, que diz: Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu castigarei a Amon-No, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Amon-No significa no hebraico, é o termo para Tebas. A profecia então fala da destruição de Amon de Tebas. Essa destruição seria efetuada pelos babilônios, o que aliás se cumpriu ao pé da letra na invasão de Nabucodonosor ao Egito em 568 a.C. E olha que esse oráculo foi escrito por volta de 605 a.C., ou seja, 37 anos antes do seu cumprimento, e mais de 1.400 anos depois que Amon se tornou o deus padroeiro de Tebas. Os gregos também adotaram o culto a Amon, que estava em alta nos dias de Alexandre o Grande. Tanto é que eles fundaram no oásis de Siva o oráculo dedicado a Amon. Em fevereiro de 332 a.C., Alexandre o Grande teria visitado o oráculo e esse lhe revelara que ele era filho de Amon. Ninguém sabe ao certo o que Alexandre teria perguntado ao oráculo, mas o fato é que a partir dali ele realmente começou a se sentir um filho de Deus, um filho de Amon, do mesmo modo que Hércules e Perseu também eram filhos de Zeus. Agora veja essa moeda cunhada por Lisímaco após a morte de Alexandre e que certamente foi inspirada nesse episódio. De um lado está a deusa Atena e do outro Alexandre ostentando chifres de carneiro, símbolo máximo do deus Amon. Isto mesmo, chifres de carneiro. É que algumas vezes Amon também era representado por um carneiro de chifres enrolados. Este objeto que você vê em sua tela é um enfeite do século XVI a.C. Foi também nesta época da 18ª dinastia que Tebas experimentou o seu apogeu. É que os egípcios não apenas haviam expulsado os hicsos, como também unificado o reino, de modo que todos os povos, não só do Alto, mas também do Baixo Egito, além da Núbia, Canaã, Síria e até as margens do Eufrates, estavam todos sob o domínio do faraó. Interessante que, apesar de ser considerado um deus de ascensão política, Amon, ou Amon-Ra, continuou sendo uma personalidade de popularidade entre o povo mais simples do Egito. Ele era chamado de vizir dos pobres, aquele que protegia os fracos e oprimidos. Mas ninguém poderia requerer os favores de Amon sem primeiro demonstrar a sua falta de méritos e confessar os seus próprios pecados. Não se sabe ao certo de onde veio esta associação entre Amon e o carneiro, mas é interessante que sua identificação com Deus, aquele Deus que perdoa, se parece muito com a de Cristo, que também é representado como sendo um cordeiro especial. Mas isto pode ser apenas uma coincidência. É difícil saber. A possibilidade de não ser mera coincidência está no fato de que os hebreus estiveram permanecendo séculos no Egito, e isto então abre a possibilidade de que alguns costumes egípcios também podem ter se inspirado na própria religião dos hebreus, mas como dissemos, isto é difícil de ser comprovado. Veja este caso, por exemplo. Veja que interessante a proeminência de um deus egípcio que pegava carona na glória de Faraó, que era o seu representante entre os homens, e o sacerdote daquele deus, é claro, que ganhava muito status em seu reino. Pois bem,
Na época de Tutmosis IV, que de acordo com alguns autores seria depois do Êxodo, um lento movimento começou na Casa Real de adorar de forma especial o Sol, ou o disco solar, chamado de Aten, ou Aton. Este começou a ser aos poucos o deus protetor dos faraós em lugar de Amon. A situação ficou ainda mais forte no reinado deste faraó que nós temos aqui, chamado de Akhenaten ou Akhenaton. Akhenaten quer dizer o eleito de Aton, e este foi o título escolhido pelo faraó que antes se chamava Amenhotep IV. Agora deixe-me voltar à estátua desse faraó. Preste atenção nela. Note que ele se apresenta bastante feio, os lábios grossos, o rosto assimétrico, uma barriga caída, um corpo flácido. Ele é bem diferente das estátuas de outros faraós que se apresentam fortes, robustos e muito bem definidos. Por que então este faraó se representa assim? Alguns chegaram a pensar que a sua barriga grande seria um útero feminino, mas existe uma outra explicação mais apropriada. Akhenaten queria deixar claro para os seus súditos que, diferente dos outros faraós anteriores, ele não se considerava um deus. Por quê? Simples, porque para ele só havia um deus chamado Aton, que era representado pelo disco solar, mas que não era o Sol, e sim uma divindade acima do Sol. O deus desse faraó não era para ser adorado em forma de estátuas ou de imagens. Curioso, não é mesmo? Com quem Akhenaton aprendeu isto? Seria com os hebreus? Afinal de contas, este é o único povo monoteísta que temos conhecimento na Antiguidade e que passou um tempo no Egito. Os historiadores ainda se debatem com o dilema se Akhenaton era mesmo um faraó monoteísta ou apenas monolátrico, isto é, adorava um deus, mas continuava reconhecendo a existência de outros deuses. O egiptólogo James Allen, autor do livro Médio Egípcio, uma introdução à linguagem e cultura dos hieróglifos, acredita que, entre o 9º e 11º ano do reinado de Akhenaten, ele mudou a forma longa do nome de Deus, a fim de que, em essência, Aton se tornasse não apenas o Supremo, mas o único Deus. Isto é muito, muito interessante. Como reforma religiosa e política, Akhenaton mandou apagar o nome de Amon e outros deuses de todos os monumentos egípcios. Ele também mudou a capital de Tebas para Amarna. Nos documentos públicos, ele mandou que se escrevesse Deus e não mais deuses no plural, e decretou que só um era Deus, Aten, e só ele poderia ser adorado no Egito. Lembremos, o seu nome poderia ser pronunciado Aten ou Aton. É claro que isto não durou muito tempo no Egito. Akhenaton governou o país por apenas 18 anos incompletos, que foram de 1353 a 1335 a.C. aproximadamente. Depois morreu de forma inesperada e misteriosa. O rosto de sua máscara mortuária foi completamente desfigurado por seus inimigos após a sua morte. E não somente isto, o seu nome também foi apagado do sarcófago como ato de dessacralização e morte eterna. Isto mesmo, esta atitude se parece muito com a expressão usada por Moisés: perdoa esse povo ou risca, isto é, apaga o meu nome do teu livro, isto é, do livro da vida. Bem, Akhenaton foi tratado como um herege. A sua memória foi pisoteada e os sacerdotes de Amon quiseram apagá-la da história. Sua nova capital durou apenas uns 20 anos depois de sua morte e Tebas voltou finalmente a ser o centro político do Egito, e o novo faraó que desfez toda a reforma monoteísta de seu pai foi nada mais nada menos que o famoso Tutankhamon, cuja descoberta de sua múmia foi a maior e mais espetacular de todos os tempos. Agora, voltando para Tebas, dos muitos relevos encontrados ali, um que sempre chamou a atenção dos arqueólogos e também dos estudiosos da Bíblia foi este. Ele traz as vitórias do faraó Shenshonq sobre as várias cidades e povoados. Ora, a Bíblia fala, depois da morte de Salomão, de um faraó
que no texto bíblico é chamado de Sisac. Certamente é o mesmo faraó egípcio. Ele invadiu várias cidades que hoje são chamadas de corredor sírio-palestinense e depois disto tomou Jerusalém. Este assunto, esta história, pode ser encontrada em 1 Reis, capítulo 14, versos 25 e 26, no qual lemos: no 5º ano do rei Roboão, Sisac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. O relevo traz uma lista das cidades invadidas que inclui cidades como Meguido, Adar, Manaim e outras. É assim que os subjugados hebreus aparecem com o nome de sua cidade escrita no cartucho abaixo. Em 1842, François Champollion visitou Tebas e o templo de Karnak com outro professor de egiptologia da Universidade de Pisa. Na linha 29, que está parcialmente danificada, eles leram Yehud HaMelech, que seria o rei ou reino de Judá. E mais recentemente, Kenneth Kitten traduziu um dos cartuchos como dizendo os confins ou as alturas de Davi. O assunto e as traduções ainda são debatíveis entre os especialistas, mas é muito forte a ideia de que esse faraó do relevo seja o mesmo mencionado em 1 Reis, o que nos ajuda a confirmar a historicidade do texto bíblico, bem como a datar a ocorrência do ataque mencionado na Bíblia. Outra coisa que chama bastante a atenção em Tebas é o famoso templo mortuário de Deir al-Bahari, uma verdadeira obra de arte da antiguidade. Ali encontram-se um complexo de templos mortuários e tumbas localizadas ao lado oeste do Nilo, em frente à cidade moderna de Luxor. O monumento mais antigo daquele complexo é o templo mortuário de Mentuhotep II, da 11ª dinastia. Ele foi construído em cerca de 1970 a.C., e isto é tudo o que sobrou de sua estrutura. Mas os historiadores sugerem que esta seria a sua forma original nos dias de sua glória. Mentuhotep foi o faraó que unificou o Egito após a crise do Império Médio. Suas estátuas geralmente o representam com os braços cruzados, representando Osíris, a coroa do Alto e Baixo Egito, uma barba postiça e uma túnica sacerdotal. Ele tem olhos e orelhas bem grandes para captar tudo e os pés enormes que firmam o chão. É uma imagem do poder absoluto. Por isto, a necessidade de fazer um templo mortuário tão grande, tão importante. Afinal, ele era um faraó militar, um faraó que queria divinizar-se com esta construção. Mas tudo o que sobrou foram ruínas que, sem a interpretação arqueológica, dificilmente revelam a grandiosidade e a tremenda estrutura que existiram naquele lugar. Como é passageira a glória desse mundo. Durante a 18ª dinastia, Amenhotep I e Hatshepsut também construíram extensivos edifícios no mesmo sítio arqueológico de Deir al-Bahari. O templo mortuário de Hatshepsut é, sem dúvida, o mais glorioso de todos e também o mais bem preservado. Ele mereceria certamente o título de maravilha do mundo antigo. A vida dessa rainha nos chama a atenção, pois ela possivelmente foi a mãe adotiva de Moisés, aquela mencionada no livro do Êxodo. A sua história é fantástica. Ela teve de governar o Egito com muita destreza e sabedoria, pois tinha tremendas rivalidades políticas e enfrentava o desafio de ser mulher no universo governado por homens. Se valer a hipótese de que ela seria a mãe adotiva de Moisés, conforme o relato bíblico, então não é difícil supor que ela tinha a esperança de que o seu filho hebreu um dia fosse o faraó em seu lugar. Mas Deus tinha outros planos para Moisés. Ele foi circunstancialmente obrigado a deixar toda a glória do Egito e a honra que tudo aquilo representava para o templo e o tempo em que ele vivia. Embora a terra de Gósen, onde moravam os hebreus, ficasse noutro sítio, provavelmente próximo a Avares, a antiga capital dos Ixos, Moisés certamente esteve em Tebas e certamente conheceu alguns desses estupendos monumentos que estamos vendo aqui no programa Evidências. Foi durante a sua ausência no deserto que Hatshepsut teve de assumir o controle do Egito na esperança de que um dia Moisés voltasse. E ele de fato voltou,
quando ela já havia morrido. Moisés viu a glória de tudo aquilo e pensou no que havia deixado para trás. Mas se assim foi, ele certamente lembrou de uma glória maior do que aquela do Egito, uma glória que lhe apareceu quando estava ainda no deserto. O que Moisés viu na sarça ardente era a glória de Deus, e nenhum brilho humano pode disputar com aquela contemplação do Todo-Poderoso, ainda que fosse uma contemplação velada para não ofuscar os olhos do hebreu. Vamos terminar o nosso programa de hoje com uma pergunta crucial para você. Realmente Tebas foi um esplendor em seus dias, um esplendor comparável a qualquer grande cidade do mundo atual. Mas se Moisés tivesse ficado ali quietinho, optando pelo Egito, ao invés de seguir para o deserto como Deus lhe havia ordenado, o que teria ocorrido a Moisés? Como teria sido a sua história? É claro que, humanamente falando, não fazia sentido algum alguém deixar a glória daquele lugar, trocando-a por um deserto seco, inóspito e isolado. O cheiro das cabras e das ovelhas que Moisés agora tinha que cuidar era horrível, mas ele, estranhamente, optou por aquilo. A história está repleta de exemplos bonitos de homens e mulheres que nasceram pobres e miseráveis e conquistaram postos de governo, diretores de empresa, artistas famosos. Mas Moisés fez o caminho inverso. Ele estava na linha sucessória de ser o homem, o grande rei do Egito, algo equivalente a presidente dos Estados Unidos em nossos dias, mas com um poder e comando extraordinários. Entretanto, ele deixou tudo isto. Para quê? Para ser pastor de ovelhas no deserto. E por quê? Simples, meu amigo. Porque quando Deus chama você para uma tarefa, é melhor, é mais sensato obedecer, mesmo que aquilo não faça sentido aos olhos do mundo. Hoje não temos em Deir al-Bahari um templo mortuário em homenagem a Moisés. Seu nome também não consta nas paredes locais. Mas não precisa. O nome de Moisés está assegurado num lugar muito melhor, na glória de Deus. E esta glória, meu amigo, é preferível a qualquer esplendor deste mundo. Pode ter certeza. E por aqui termina o programa Evidências dessa semana, mas nos encontraremos no próximo programa para mais informações e conhecimentos acerca da Bíblia Sagrada. Até lá!